Meu nome é Edna, Teófilo do Nascimento, estudante de logística, do turno da noite, né? E vim falar aqui um pouquinho do meu tema, que é o tema do Charlie antes e depois da cirurgia, né? Ah, Vou falar um pouquinho do que eu achei, do que eu li, a minha opinião, tá? O Charlie antes da cirurgia era um Charlie que tinha dificuldade de aprender, de desenvolver, de ler um livro, de escrever. Até nós, quando a gente começa a ler o livro, ali é muito engraçado, porque parece um trava-língua, porque tem muitas palavras ali que estão escritas incorreta, e às vezes tu diz e não percebe, né? Ou às vezes tu não sabe de que forma que tu vai pronunciar aquela palavra, né? Então é bem engraçado no início da história. A gente fala engraçado porque não é a gente que tá vivenciando, né? Mas no início da história ele trabalhava numa padaria e ele tinha essa dificuldade de desenvolvimento, né? De aprender, de ler um livro, de se comunicar, de falar um idioma que seja o idioma dele mesmo, né? Ele tinha bastante dificuldade. E a professora dele, Alice, viu que ele, apesar de toda a dificuldade que ele tinha muita vontade de ter mais conhecimento, de buscar mais conhecimento. O sonho do Charlie era ser super inteligente, né? E surgiu a oportunidade de ele fazer uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia intelectual que eles chamam, né? Que a cirurgia eles tinham feito no rato, tinham feito experimento no rato e viram que deu certo. Dando certo a cirurgia, eles ofertaram pro Charlie participar, né? Fazer também, participar desse experimento. E ele prontamente, né? O sonho dele era ser inteligente, ele foi prontamente querer fazer essa cirurgia. O Charles pós-cirurgia era outra pessoa, né? Ele abriu um leque para ele, que ele se tornou muito inteligente, muito desenvolvido. O livro nos conta que ele aprendeu outros idiomas, que ele lia muitos livros também, né? Mas assim como ele adquiriu muito conhecimento, teve algumas coisas que foram necessárias para ele no processo, né? Que nem eu sempre digo, no processo da vida da gente, a gente tem coisas que são necessárias, né? Que foi pessoas que zombavam dele de forma maldosa, né? Que o livro nos conta ali, e de que ele não entendia tipo de brincadeira e ele levava na esportiva sem entender, sem compreender, quando na verdade as pessoas estavam zombando dele, né? E quando ele se tornou inteligente, pós-cirurgia, ele entendeu a maldade daquelas pessoas, né? Que as pessoas não estavam rindo com ele, estavam rindo dele, que eram brincadeiras maldosas, que eram brincadeiras desrespeitosas, né? E isso foi um separador de águas na vida do Charlie, né? Só que o Charlie, quando ele fez a cirurgia, ele tava assim no auge, no ápice, né? Ele tava se sentindo super inteligente, ele tava vendo o mundo com outros olhos. Até ele se surpreendeu, ele sabia que a cirurgia iria dar certo, mas quando ele começou a ter ideias, quando ele começou a desenvolver, até ele se assustou, né? De tanto conhecimento. Porém, ao decorrer do tempo, né, o livro nos conta que esse conhecimento não era eterno, né? Esse conhecimento, ele teve o ápice dele ali logo depois da cirurgia, só que ele foi perdendo, né? O Charlie lá do início, lá do livro lá, que trabalhava numa padaria, que era... que falava errado, que tinha dificuldade de aprender, esse Charlie estava voltando, né? Ele foi perdendo o conhecimento dele e a inteligência dele pós-cirurgia, depois de determinado tempo. E isso foi muito triste, porque ele teve uma dificuldade no início do livro, foi inteligente e depois foi perdendo o conhecimento dele de novo. Só que eu tiro de reflexão para mim, que eu acho que foi o que mais me pegou no livro, assim, falando como Edna mesmo. A história é bacana, o livro é bacana, só que de que forma a gente é tratado pelas pessoas, né? O Charlie, lá do início do livro, ele era tratado de uma forma de que as pessoas zombavam dele, as pessoas riam dele, e ele, pra ele, ele tava rodeado de pessoas que ele achava que era o máximo, que as pessoas gostavam dele. E quando ele se tornou inteligente, ele viu que aquelas pessoas, na verdade, não eram amigos de verdade deles, né? Então eu levo muito isso pra minha vida. E cada vez mais, e o livro me trouxe mais uma vez essa pauta, né? Que realmente, né, ele teve experiências, né, ele teve relacionamento de forma, né, com as outras pessoas, só que o tratamento que as pessoas tratavam ele, isso me pegou muito, porque quando ele descobriu que realmente as pessoas não estavam rindo com ele, mas estavam rindo dele, isso meio que decepcionou ele bastante. Mas foi necessário para ele ver que realmente as pessoas que ele achava que eram amigos, que se diziam amigo deles, na verdade não era amigo deles. Eram pessoas que estavam ali para que se achavam, né, maioral
diminuindo ele, porque tem pessoas assim, né, que para se sentirem bem, tem que diminuir as outras pessoas. Então, eu tiro de aprendizagem mais uma vez nesse livro sobre de que forma que a gente tem tratado as pessoas, sabe? E é bem bacana, uma frase que a minha mãe sempre me ensinou é tratar a tia da limpeza, tratar o porteiro da mesma forma que eu trato meu chefe e meu patrão. E eu sempre tenho isso comigo, onde eu vou, onde eu tô, eu trato todo mundo da mesma forma, sorrindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se a pessoa não me der, ok, é dela, mas eu vou dar sempre, né? Porque educação é uma coisa assim que. E é decepcionante porque o Charlie acaba se decepcionando com os amigos que ele achava que era amigo, né? Então eu acho que eu tiro de aprendizagem do livro sobre o tipo de pessoas que nós temos à nossa volta, né? Será que são as pessoas que estão rindo com a gente ou as pessoas que estão rindo da gente?